Tem falado muito ao meu coração através do livro, Liberando o Fluir do Avivamento. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós somos ofendidos por pessoas que não são da igreja e às vezes por pessoas da igreja. O perdão pode ser liberado sem termos contato direto com essas pessoas, porque muitas das vezes as pessoas passam e nós não temos mais contato com essas pessoas diretamente. Nós podemos liberar o perdão sem termos mais esse contato, onde quer que estivermos. Obrigado. Boa pergunta. Se alguém mais quiser fazer pergunta e quiser já sentar aqui no primeiro banco só para ganharmos tempo, é melhor ainda, tá bom? That is an excellent question that we all have faced. Essa é uma pergunta excelente que muitos de nós podemos ter nos perguntado. I believe the answer is yes. Eu acredito que a resposta é sim. That when we cannot personally speak to someone, quando a gente não pode falar com uma pessoa pessoalmente, we can commit that to God. A gente pode entregar isso a Deus. And ask Him to help us be sincere. E nos ajudar a ser sinceros. I really believe that He does hear that prayer. Eu realmente acredito que Deus escuta essa oração. When we've done all we can do. When we have done all that we can do, quando a gente já fez tudo que a gente pode fazer, He doesn't expect any more of us. Ele não espera mais nada de nós. Sometimes we can't always see them in person. Às vezes a gente não pode ver essa pessoa pessoalmente. We may not know where they are. A gente não sabe onde elas estão. God understands that. Deus entende isso. Sometimes people don't even want to talk to us. Às vezes essas pessoas nem querem falar com a gente. Sometimes we may try to talk and they say, I don't want to talk. Às vezes a gente pode querer conversar com essas pessoas e elas dizem, não quero conversar com você. We have to just leave that with God. E a gente tem que deixar isso nas mãos de Deus. God is very merciful, and if we do all we can do, Deus é muito misericordioso. Se a gente faz tudo o que a gente pode fazer, He will surely answer our prayers. Ele com certeza vai responder nossas orações. Obrigada. Muito bem. Outra pergunta, outra questão que algum irmão queira colocar? Eu tenho uma. Quando Rick Warren escreveu o seu livro, A Igreja com Propósitos, houve um grande impacto pelo mundo afora. Depois ele teve que escrever outro livro para fazer a transição entre a ideia dele e a realidade das igrejas. Os batistas, ou muitos batistas, se tornaram burocratas da religião. Querem a mudança, mas muitas vezes não conseguem. Tem, por sugestão do pastor, alguma espécie de orientação para a transição do que somos para o que precisamos nos tornar? Another great question. Outra pergunta muito boa. One of the most important things we see in churches that have revival. Uma das coisas mais importantes que a gente vê nas igrejas que estão experimentando esse avivamento is that they move to greater prayer meetings. É que eles vão, eles começam a desenvolver grupos de oração. I do not know how it is in Brazil. Eu não sei como é no Brasil. But in America, many churches stopped having prayer meetings. Mas nos Estados Unidos, muitas igrejas pararam de ter encontros de oração. Where once a week, onde uma vez por semana, we would spend the whole time really praying together. A gente gasta um período de tempo grande orando. And in the churches that are coming back to praying together more, e as igrejas que estão voltando a orar juntos, we are seeing a greater release of His Spirit. A gente está vendo um liberar do Espírito de Deus maior. And of course, Jesus said, "My house will be called a house of prayer." E Jesus disse, a minha casa vai ser conhecida como casa de oração. And when He said that, He was talking about corporate prayer, praying together. E quando ele disse isso, ele estava falando em oração em conjunto. All great revivals of history todos os grandes avivamentos da história came by God's people embracing stronger prayer meetings. Vieram através do povo de Deus se unindo para orar. And because they embrace stronger prayer meetings, the presence of the Lord becomes a lot more real in their midst. E
por eles se unirem para orar mais, a presença de Deus se faz mais real na vida deles. Many believers in some countries think of prayer meetings as boring. Muitos crentes pensam em reuniões de oração como sendo chatas. They think of prayer meetings as mostly praying about people in the hospital. Eles acham que reuniões de oração são para orar pelas pessoas que estão no hospital. But in the places where God is moving, the prayer meetings are about people that are lost. Mas nos lugares que estão experimentando o avivamento, os encontros de oração são para orar pelas pessoas que estão perdidas. The prayer meetings are about loved ones coming together and having healed relationships. Os encontros de oração são para orar por aqueles relacionamentos que estão quebrados. In our church in Memphis that had great revival, Na nossa igreja em Memphis, que experimentou esse avivamento, that was the key. essa foi a chave. We did many programs, A gente tinha vários problemas, but we did not have a strong prayer meeting. e a gente não tinha um encontro de oração forte. And when we began to do that, God's Spirit really moved in power. E quando a gente fez isso, o Espírito de Deus realmente começou a se mover. And when I speak of prayer meetings, I'm not talking about something weird or strange. E quando eu falo de encontros de oração, eu não estou falando de uma coisa estranha. Just powerful prayer for the lost and for healed relationships. Só orações poderosas por aqueles que estão perdidos e para a cura dos relacionamentos. The crowds at the prayer meetings were not very big, As pessoas nos encontros de orações não eram muitas, but the power of God was much greater. mas o poder de Deus era muito grande. So we're seeing many churches get back to stronger prayer meetings. Então a gente está vendo muitas igrejas aumentando essa frequência de encontros de oração. Many churches are also coming together every month or two Todas as igrejas estão fazendo todo mês ou de mês em mês for a service of deep cleansing and repentance. For a service of deep cleansing and repentance. para um culto para as pessoas olharem para o seu interior, se limparem, se arrependerem, Where the whole church allows God to search their heart. onde toda a igreja permite que Deus olhe para o seu coração e procure os errinhos. The pastor leads them through a cleansing process. O pastor os guia através de um processo de limpeza. And the presence of God becomes much more real after that. E a presença de Deus se torna muito mais real depois disso. All of us need that sometimes. Todos nós precisamos disso de vez em quando. But in our country and many countries, churches had stopped doing that. Mas no nosso país e em muitos países as igrejas pararam de fazer isso. The churches didn't have the strong prayer meetings or the times of cleansing periodically. As igrejas pararam de ter esse tempo de oração ou esse tempo de reavaliação. Yet both of these things are essential to being an empowered church. E essas duas coisas são essenciais para ser uma igreja poderosa. And it isn't hard, it isn't out of reach. Any church can do it. E não é difícil, não está fora do alcance. Qualquer igreja pode fazer. Again, I don't know Brazil, you may already be doing this. De novo, eu não conheço muito bem as igrejas no Brasil. Talvez vocês já estão fazendo isso. But this helps churches go from here to here. Mas isso ajuda as igrejas a irem daqui até aqui. I don't know if that helps, but that's what I'm seeing around the world. Eu não sei se isso ajuda, mas isso é o que eu tenho visto pelo mundo. Thank you. Obrigada. Eu gostaria de pedir que o pessoal que orienta a música escolhesse um hino para cantarmos, que tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo. E logo depois da próxima pergunta e resposta, nós vamos cantar um hino. E se depois há outras perguntas, teremos espaço para fazê-las. Apenas para descansarmos um pouco os que estão sentados e para que o Dr. Frizel possa sentar 2 minutos enquanto cantamos um hino também. Tá bem? Vamos ouvir uma pergunta, uma resposta, depois seremos orientados em um cântico e depois teremos oportunidade para outras perguntas, se for o caso. Devemos aproveitar essa oportunidade, irmãos. Esta é uma grande oportunidade para crescermos espiritualmente. Pois não. Pastor, eu sou professora de uma das classes de senhoras que está estudando o livro do pastor. E uma das dificuldades está no perdão, dar o perdão a quem não pede perdão, do qual fica uma mágoa, um ressentimento. A pessoa até diz, não, eu perdoei, mas eu não consigo confiar naquele irmão. E eu costumo dizer que aquele perdão não foi completo, mas eu não consigo ainda atingir algumas senhoras com
o meu conhecimento bíblico. Então, eu gostaria que o irmão fosse um pouco mais